outro lugar. E nas lições anteriores, Luiz Otávio iniciou falando sobre a grande comissão, falando sobre a agência, né? Que Israel deveria ser uma agência missionária para todos os povos da terra. Ele falou que ele colocou a questão de ter um alvo, e o alvo da missão está lá registrado em Mateus 28, 19 e 20. Ele falou sobre o alcance dessa missão e ele falou sobre a mensagem dessa missão que está registrada em Lucas 24, do 46 ao 49. Eu gosto muito de Lucas 24 e ontem o pastor Fernando nos trouxe aqui uma palavra com muita maestria e foi muito bom. Ouvimos algo lindo da parte do Senhor. Mas quando a gente pensa em missão, irmãos, nós temos o costume de achar, de pensar, pelo menos, que missão é algo que está direcionado diretamente para a igreja deste tempo. Nós olhamos para o termo missão e uma máxima que nós ouvimos, ou em cultos de missões, ou em congressos, ou em palestras, é que missão está no coração de Deus. E aí a gente, olhando para esse termo, missão está no coração de Deus, a gente se remete ao Antigo Testamento, onde aqui, através desse recorte, veremos duas atitudes de bondade de Deus ao querer alcançar povos que não eram o seu povo. E quando a gente olha para a missão, nós até estudamos isso com alguns irmãos que fazem aqui o curso de teologia. Quando nós olhamos para a missão no Antigo Testamento, a gente às vezes fica com dificuldade em achar textos relacionados a esse tipo de conceito. No entanto, apesar, e além desse recorte que o autor da revista coloca aqui, nós também podemos ver a grande primeira missão, o grande primeiro momento em que Deus entende que é necessário fazer o resgate da humanidade. Então, eu queria perguntar para os irmãos, se algum dos irmãos tem alguma opinião a respeito disso. Por exemplo, qual que é a minha pergunta? Você conseguiria recitar ou destacar algum texto bíblico que fala sobre o momento em que Deus decidiu fazer esse resgate já no Antigo Testamento, ou ainda no Antigo Testamento? Algum dos irmãos queira falar sobre isso? Tem algum texto que você gostaria de destacar? Sim. Quando o povo foi invadir Jericó, antes teve os espias. Os espias, quando chegaram lá, Raabe, ela já tinha ouvido falar do Deus que Deus do povo hebreu tinha feito com o povo egípcio. Então, automaticamente, ela já estava, vamos dizer assim, pronta para receber Deus, porque ela falou assim, eu posso livrar vocês, mas eu quero também entrar aí no seu povo. Estou falando assim, minhas palavras. Sim. No entanto, esse exemplo que o irmão Bruno deu é um exemplo que entra em alinhamento com aquilo que a gente está querendo tratar. No entanto, irmãos, a gente observa que Deus, ele trabalha de forma organizada, A grande arena de Deus, o grande local onde Deus vai trabalhar para fazer missão é aonde? Na terra. Porque o Salmo 24 fala, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, tudo que nele existe é de Deus. Então, Deus vai trabalhar para o resgate daqueles que estão na terra. Alguém abre para mim, por favor, em Deuteronômio 10, 14. Enquanto você procura esse texto e você levanta a sua mão para poder fazer a leitura, nós também temos aí Isaías 24, 5 e 6, que dizem que as nações, elas fazem parte da criação e estão debaixo do juízo dele. Ou seja, Deus tem uma arena
Deus tem um local onde ele quer operar, mas ele também tem um público no qual ele quer atingir. Qual que é esse público? Os povos da terra. E também Jeremias, Isaías 10:5 e Jeremias 18, do 7 ao 10, vai dizer que qualquer nação pode vir a ser instrumento de Deus, só que de acordo com aquilo que eles estiverem dispostos a obedecer. Eu estou falando sobre isso, irmãos, porque o primeiro indício de missão que a gente encontra na Bíblia, no Antigo Testamento, está lá em Gênesis 3:15. Mas eu vou pedir aí para algum irmão ler Deuteronômio 10:14 antes de entrar nessa questão propriamente de Gênesis. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, está escrito assim: E eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Amém. Então, Deuteronômio 10 corrobora com Salmo 24, dizendo, Deuteronômio 10 ainda tem uma entonação, porque pode parecer que existe uma coisa desassociada da outra. Ele está dizendo que os céus e os céus que estão além dos céus é de Deus. Ou seja, não existe coisa que a gente não olhe ao nosso redor que não seja de Deus. Então, o alvo de Deus é o povo que precisa do resgate. Quando esse povo começou a precisar de um resgate, irmãos? Em Gênesis 3, quando o homem cai. Quando o homem, quando vem a queda do Jardim do Éden, ali Deus já tinha um plano de salvação. Por quê? Porque Deus, ele não é pego de surpresa. Ele já sabia na sua onisciência o que aconteceria. Ele já sabia. Então, toda vez que nós caímos, a intenção de Deus é nos trazer de volta para Ele. Porque a pergunta que Ele faz para Adão é: Adão, aonde estás? Então, a intenção de Deus, quando Ele faz uma pergunta, aonde nós estamos, não é que Ele nos perdeu em algum momento, ou não é que Ele colocou a gente em algum lugar e se esqueceu onde Ele colocou. Não tem a ver com isso. Ou porque Ele não se lembra, ou porque Ele não sabe, porque Ele não alcança onde nós estamos. Ele faz uma pergunta para Adão: Adão, aonde você está? Justamente para trazer a consciência de Adão que o lugar onde ele estava, ele precisava voltar para o lugar de origem. Que o lugar de origem de Adão, qual que era, irmãos? Não era o Jardim do Éden. O lugar de origem de Adão era em Deus. Então, a pergunta que Deus faz para Adão: Adão, aonde você está? Já tem uma ideia de missão, já tem uma ideia de resgate. Por quê? Porque dependendo do lugar aonde eu estou, eu precisarei ser resgatado. Dependendo do lugar aonde nós estamos ou aonde nós nos colocamos, por exemplo, uma pessoa com depressão, uma pessoa com síndrome do pânico, uma pessoa com crise de ansiedade, geralmente ela se coloca ou ela está em um lugar e não tem a ver com geografia. Ela está em um lugar que ela não consegue sair dali. Então, por isso é necessário o acompanhamento, alguém para tirá-la dali, para entender: olha, a sua origem não é na depressão, a sua origem não é na angústia, a sua origem não é aqui, a sua origem é em Deus. Então, por isso a pergunta de Deus para Adão: Adão, aonde você está? E do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, nós vemos que a humanidade, ela começa a ficar em decadência. Porque do capítulo 1 ela só vai caindo, ao passo que durante o período de Noé, Deus decide destruir toda a raça humana e deixar apenas a família de Noé. Então Deus começa um novo processo de resgate a partir do capítulo 12, quando ele escolhe Abraão. Então, a primeira coisa que ele fala, irmãos, para Abraão é o quê? Sai. Porque para Abraão, ele disse sai. Para Jonas, ele disse vai.
Mas para os discípulos ele disse: ficai. Ou seja, Deus, ao longo da história, ele age em conformidade com o propósito dele. Porque se para Abraão ele está falando sai, ele está querendo tirar Abraão da idolatria, porque a partir de Abraão ele vai começar uma nova nação. Por que eu estou fazendo com os irmãos este resgate histórico? Para que os irmãos entendam que a missão, ela não começou só porque a igreja começou. Não tem a ver com isso. A missão, ela não começa só porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho e fazei discípulos. Não, não. A missão já começa lá. Se a gente olha para o Antigo Testamento com carinho, a gente vê a intenção de Deus de sempre trazer o homem para o lugar que ele quer. Então ele tira Abraão dizendo: Abraão, eu tenho um propósito com você, sai da sua terra. Começou de forma individual. Depois ele alcança a bênção, porque Deus faz com ele uma aliança. Ele fala assim: olha, sê tu uma bênção. Depois ele transforma o chamado de Abraão em algo universal, dizendo: Abraão, em ti serão benditos todas as famílias da terra. Olha que interessante. O plano de salvação de Deus, ele começa em Gênesis com a queda do homem. O homem não entende aquilo que está acontecendo. Ele tem um declínio moral, né, na época de Noé, ao passo que toda a terra foi comprometida e ninguém se salvou a não ser a família de Noé. A partir do capítulo 11, nós vemos ali o homem intentando algo novamente contra Deus com a Torre de Babel. E a partir do capítulo 12, nós percebemos que Deus não desiste do homem a partir de Abraão, dizendo: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que interessante. Então Deus, ele tem um propósito, ele tem um alvo. Mas antes da missão ela ser propriamente antropocêntrica, ela é teocêntrica. Ela está focada em Deus. Porque Deus, ali, como ele precisava organizar a nação de Israel para que ela fosse a sua agência missionária na terra, a missão está toda focada nele. O Bruno deu um exemplo aqui sobre Raabe. Né? Nós sabemos que a grande primeira conquista de Josué não foi as quedas das muralhas de Jericó. A grande primeira conquista de Josué foi o resgate de uma família que não conhecia Deus. Porque, irmão, muralha, Deus derruba. Agora, coração duro, né, se voltar para Deus, alguém que vivia numa vida como aquela mulher. Olha que interessante, ali foi a primeira guerra que eles ganharam, a primeira grande guerra que Josué ganhou, podemos assim dizer, foi uma família se converter a Deus. Então, olha o interesse de Deus, porque ele poderia muito bem simplesmente remover as muralhas, sim ou não? Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Mas além disso, para além disso, o que importava em Jericó, além de ocupar uma terra, porque ele fala com Josué, você precisa pisar nessa terra, você precisa tomar posse dessa terra. Além disso, o que importava era a salvação. Além disso, o que importava é que Deus já sabia que a vida de Raabe não seria de igual forma era ali. Ele tinha um plano melhor. Então, todas as vezes que Deus interfere na nossa vida, em questão de resgate, é para nos tirarmos de um lugar, e eu não estou falando só de um lugar geográfico, mas nos levar a um lugar onde o seu amor possa ser demonstrado através desse resgate para as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, nós vemos aqui que Deus começa a questão da missão de uma forma particularista, chamando Abraão, falando com que ele saia da sua terra, e depois ele transforma isso em uma questão universalista. Ele chama Abraão em particular, mas ele coloca Abraão em uma situação dizendo o seguinte: a partir de você eu vou abençoar todas as famílias da terra, porque da semente de Abraão viria o Cristo.
Então, nós também precisamos olhar para o Antigo Testamento com carinho e entender que existe um plano de salvação na minha e na sua vida que começou muito antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Então, vamos lá. Salmo 67, capítulo 1. Alguém encontra, por favor, e pode fazer a leitura? Salmo 67, capítulo 1. E depois, número 6, a bênção sacerdotal. Salmo de número 67, verso 1, está escrito assim: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Verso 2: Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Amém. Número 6, a bênção sacerdotal. Quem pode ler? Obrigada. Irmãos, quem pode ler? Livro de Números, capítulo 6, versículo 22 em diante. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Amém. Olha que interessante, irmãos. Em número 6, parece que a bênção, ela é exclusivista. Parece que a bênção está direcionada para uma só família. Parece que a bênção do Senhor, ela tem um direcionamento quase que particular. Só que olha os salmos que o pastor Fernando leu, o Salmo 67, versículo 1, ela faz uma menção de número 6, 22, só que abrangendo isso de uma maneira que alcance toda a terra. Porque se em número 6 a bênção ela alcança a família de Arão, se a bênção ela está direcionada para a família sacerdotal, Salmo 67 vem dizer que a bênção do Senhor ela seria estendida, que ela seria multiplicada, que ela não seria algo exclusivista, nem particular. Ela seria algo que alcançaria todos os povos da terra. Não é um conforto para mim e para você olhar para a Bíblia e dizer que já existia um plano de salvação, mesmo nós sabendo que o homem ia falhar, mesmo nós sabendo que Israel ia falhar, mesmo nós sabendo que nós iríamos falhar, Deus já tem um plano de salvação para a minha e para a sua vida, e quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos isso. Aí, a partir do 1, diz que Israel é um povo escolhido para um propósito missionário. Vamos ler aí o plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo, para conhecer seu filho, passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus, como está aí alguns textos de referência. Mas Israel falhou. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas de Deus. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua obediência, idolatria e pecado. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para as outras nações. Temos uma contribuição
de Israel muito notória, né, ao longo da história, porque o povo escolhido, o povo chamado, o povo eleito, né, o povo em que Deus começou algo grandioso, se afastou. E nós conseguimos alcançar a graça e a misericórdia de Deus, porque Israel, de certa forma, não entendeu qual é o privilégio. Lá em Lucas, capítulo 13, nós vemos uma narrativa dizendo que existia uma figueira que não dava fruto e ela precisou, quando o viticultor chega, ele fala que ele quer arrancar. O dono da vinha fala que quer arrancar e o viticultor diz, não, deixa só um ano, deixa só mais um ano. E se ela não der fruto, a gente corta de vez. Ou seja, irmãos, Deus sempre insistindo, dando oportunidades para Israel, dando oportunidades no Antigo Testamento para que as pessoas se voltassem para Ele. Porque se a gente olhar a história de Israel, eles estão de acordo com a vontade de Deus. Eles fazem aquilo que Deus está pedindo para que eles façam. Eles têm todos os rituais do culto sagrado a Deus. Eles cumprem o sábado, eles fazem tantas coisas. No entanto, o coração deles está distanciado de Deus. Portanto, o coração deles está afastado. Então, o que acontecia com Israel? Eles se prostituíam com outros povos, eles se prostituíam com a questão da idolatria, eles entregavam o coração para a idolatria e quando as coisas pioravam, eles se voltavam para Deus. Quando as coisas pioravam, eles se voltavam para Deus. Irmãos, é necessário que nós fiquemos atentos, porque Israel, ele é o relógio do mundo, ele é o relógio da humanidade. Então, tudo o que acontece em Israel, de certa forma, nos atinge na questão do relógio que nós estamos acompanhando, né, que Daniel vai falando das semanas, para a volta de Cristo. Nós precisamos entender de fato para nós não ficarmos alheios ao que está acontecendo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que há uma estrutura que Deus mesmo, ele monta e remonta, não porque ele precisa remontar, porque deu errado da parte dele. Ele precisa remontar e refazer alguma coisa, porque deu errado para aqueles que ele chamou. Porque ele convida Israel para algo que Israel não entende, que seria grandioso, fazer missões em um mundo caído. Fazer com que a nação se transformasse não só em um lugar para que as pessoas entendessem, conhecessem a vontade de Deus, mas que também elas fossem participantes da salvação. E aí, aqui no 3 vai falar que apesar das falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento e traduziram em grego, a língua mais usada naquele período. Além de escribas judeus, manteram viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. Amém, irmãos? Mas não é porque Deus tem um propósito com Israel que ele também vai se esquecer ou deixar que outras nações pereçam por não conhecê-lo. Ele vai levantar pessoas para que vá até esses lugares dizer, olha, existe uma solução, existe uma saída, e essa saída, ela vem da parte de Deus. E aí, algum dos irmãos lê para mim o amor de Deus com outras nações. Algum dos irmãos poderia ler, por favor? O amor de Deus para com outras nações. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Janis Blum, erudito em missiologia, que escreveu sobre o fundamento do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso no capítulo 40
a 55 do livro do profeta Isaías. Na ida do profeta Elias a Serepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Pode ler o 2. A viúva de Serepta e o profeta Elias. Sarepta é uma antiga cidade fenícia localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus enviou justamente à cidade de Sarepta, a casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreram logo depois. Mas quando a viúva obedeceu à palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação da farinha e do azeite. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e o restaurou à vida. A mãe do menino falou: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Isso está em 1 Reis 17, 24. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Olha que interessante, irmãos. Essa situação aqui do profeta e da viúva poderia ter passado desapercebida. Mas Deus faz questão de intervir em algo, porque geralmente nós chegamos até a Deus por aquilo que Ele faz por nós, sim ou não? Porque o nosso coração ele é caído, irmãos. Nós geralmente estamos de olho naquilo que Deus pode nos oferecer. Geralmente isso se tornou uma máxima nas igrejas neopentecostais. As pessoas diziam assim: venha, porque Deus vai te dar isso, isso, isso e isso. Aí as pessoas vinham. Aí ao longo da caminhada, elas percebiam que o venha estava muito ligado a questões materiais, que você vai conseguir, que você vai alcançar, que você vai conquistar. Só que as pessoas que foram ficando neste caminho, elas perceberam que o venha a Cristo, porque Ele vai te dar, não só tinha lucros. Porque, irmãos, quando você se aproxima de Deus, você se afasta do maligno. Então haverá uma investida, porque Satanás não vai desistir de você. E aí começam as lutas da nossa vida. Porque a gente começa indo para Deus com aquilo que Ele faz, a gente passa por lutas e situações adversas, mas a gente permanece por aquilo que Ele é. Porque tem crente que, se Deus não faz aquilo que Ele quer, ele sai da igreja, ele desvia. Uma coisa que eu costumo dizer, desde muito tempo, sempre quando eu estive em liderança, eu olho bem para as pessoas e pergunto, quando algum irmão ou alguma irmã fala assim comigo: irmã, eu não vou ficar mais na igreja porque o irmão fulano, eu briguei com o irmão ciclano, ou eu tive um desentendimento, ou o pastor, ou o irmão, ou não sei quem. A primeira coisa que eu pergunto é uma pergunta que minha mãe fazia para mim: quem morreu por você na cruz do Calvário? Foi o irmão, vamos supor, Luiz Otávio, ou foi Jesus Cristo? É isso que nós precisamos ver, irmãos, porque nenhum lugar aqui é bom. Onde tem ser humano, tem dificuldade. Se a gente olhar para essas questões, a gente não fica em lugar nenhum. Então Deus, Ele se apresenta às vezes para alguém no momento de necessidade, para mostrar aquilo que Ele pode fazer. Mas aquilo que Ele é, a gente vai conquistando ao longo da intimidade, da mesa que nós ouvimos ontem.
ao longo daquilo que nós precisamos conhecer dele. Porque tem crente, irmão, não se engane, que vai passar 10, que vai passar 20, que vai passar 50, que vai passar 100 anos dentro da igreja, de acordo com os usos e costumes, de acordo com os rituais da igreja, de acordo com a liturgia do culto, mas infelizmente não vai conhecer a Deus, porque não teve um momento de intimidade. As coisas pioraram para essa mulher. Só que Deus queria se revelar para ela, porque ela fala com o profeta que verdadeiramente a palavra do Senhor, ou seja, ela deixa o profeta no patamar de profeta, mas ela eleva o nome do Senhor dizendo, verdadeiramente a palavra do Senhor está na sua boca, ou seja, missão cumprida. Deus se revelou para aquela mulher no momento da dificuldade. E aí a gente precisa entender que esses momentos, irmãos, porque é muito bom quando a gente sobe aqui no púlpito e fala assim, Deus está te pressionando, porque Ele vai extrair de você o melhor azeite. Mas é nesses momentos que nós estamos vivenciando, dos últimos dias da igreja na terra, é que nós seremos experimentados. Por quê? Porque a intenção do diabo é nos distrair, é nos tirar do foco. Que nós estamos aqui para ganhar o vizinho, nós estamos aqui para ganhar o marido, nós estamos aqui para ganhar a pessoa do nosso trabalho. Nós temos uma missão independente se a gente tem cargo na igreja, se a gente tem carteirinha. O nosso objetivo é fazer missão. De que forma, irmã Lidiane? Porque o meu sonho, irmã Lidiane, eu tenho o sonho de ir para a África. Irmão, você não vem nem no culto de doutrina. Você vai fazer o que na África? Como é que você vai chegar lá? O povo mexe com magia negra, o povo mexe com coisa pesada, e você está dizendo que o seu sonho é ir para a África, ao passo que você não vem para a igreja para poder se municiar. Ou seja, ninguém vai para a guerra sem munição. Um soldado não pode ir para a guerra sem munição. E a missão fala disso, de eu me preparar para eu poder ir à frente da batalha. Só que nós estamos perdendo esta guerra. Porque, irmãos, nos acomodamos. Israel se acomodou, porque já era o povo escolhido, já era o povo separado, já era o povo que tinha, o favor de Deus. Não tinha problema se eles se prostituíam. Deus daria um jeito de trazê-los de volta. E nós não podemos pensar assim. Nós não podemos pensar assim. As coisas, irmãos, estão se intensificando ao longo da história. Nós estamos no ano do calendário judeu 5.784. 4 aponta para o ano da mulher. O ano da mulher fala das 4 matriarcas: Sara, Rebeca, Raquel e Lia. E nós sabemos que se a gente fizer um link com a nova aliança, nós vemos lá em Apocalipse 12, não sei, confere para mim, pastor, que eu sei que a área do senhor é de escatologia. Apocalipse 12 vai falar da mulher que está com dores de parto para dar à luz a um filho. E nós precisamos entender, pegar esse calendário judeu, entender o que está acontecendo no mundo e preparar a nossa vida. Porque se é o ano da mulher, e se a gente fizer um link com o Antigo Testamento e o Novo, a gente vai ver que está tudo direcionado. E que nada que está acontecendo, que nós estamos vendo no jornal, tirando a mídia de lado, de alguma forma, um conflito, é mais um conflito que está acontecendo em Israel. Este é um ano importante no calendário judeu. E essa mulher, essas 4 matriarcas, ela vai apontar para essa mulher de Apocalipse 12, que está com dores de parto, está sentindo as dores de parto, e ela precisa proteger o filho varão, que a Bíblia vai dizer que através disso, não é isso, pastor Fernando? Através deste menino, ele reinará, através daquilo que ela entregará ao mundo, ele reinará e regerá com mão de ferro. Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia.
Ontem o pastor falou aqui que que às vezes nós temos dificuldade com irmãos para aceitar a questão do curso teológico nas igrejas. Não estou falando só aqui, isso é uma coisa mesmo mais assembleiana, vamos dizer assim. Mas olha só, irmãos, hoje é dia dos professores. Os professores, tanto da escola bíblica dominical quanto do curso de teologia, eles se preparam, ele vai lá, ele quer trazer para mim, para você, um despertamento. Por isso é necessário que eu leia a Bíblia, para eu não ficar alheio e acreditar em tudo que está passando na grande mídia. Porque se alguém perguntar assim para você hoje, o que você acha da situação de Israel? O que você vai responder? Você vai falar, irmãos, olha, eu aprendi na escola bíblica dominical que este ano é um ano, que esse ano no calendário judeu é um ano que aponta para as 4 matriarcas, e essas 4 matriarcas apontam para a mulher de Apocalipse 12. A igreja está sofrendo dores de parto, a igreja na terra está vivenciando momentos difíceis. Então a gente precisa olhar para as escrituras com carinho. Porque se Israel falhou, irmãos, e nós gostamos tanto de dizer que Israel era uma nação que se prostituiu, então que nós façamos diferença. Então que nós não deixemos de lado aquilo que Deus tem para nós, que é a sua palavra, é o conhecimento dela. Precisamos, irmãos, não ficar alheios com informações que só a mídia pode dar para a gente. Não, o que a Bíblia está falando disso? O que a Bíblia está falando disso? Irmãos, a história, ela se repete de uma forma como, se você ler Mateus 26, você vai ver que os judeus, eles mentiram, dizendo que o corpo de Jesus fora sequestrado. Então, irmãos, se a gente for olhar, existe uma grande mentira por detrás de tudo isso, dizendo alguma coisa. Outro dia o repórter de uma emissora famosa disse assim, é muita maluquice acreditar que Jesus vai voltar. Ele falou, é muita maluquice. Aí eu e você estamos ali, ouvindo esse repórter falar alguma coisa. Se a gente tem uma mente fraca, o que a gente vai pensar? Realmente é loucura. Mas a fé, o que é a fé, irmãos? A fé é a loucura. O escândalo da cruz é loucura. Aí o que acontece? A grande mídia está dizendo que existe um conflito em Israel. Eu estou aqui situando os irmãos, para que os irmãos entendam que esse é o período que nós precisamos conversar sobre isso. Aí a grande mídia está dizendo assim, olha, há um conflito, não sei o que, irmãos. O palco do anticristo está sendo preparado. Porque nada melhor do que um caos geral estabelecido em uma nação que nós costumamos canonizá-la, né? Porque nós temos uma grande afeição por Israel, então a gente chora, então a gente diz, mas irmãos, preste atenção, é o próprio Israel que não aceita a pessoa de Jesus. Então eles precisam criar o próprio ídolo, o próprio anticristo. Então nós precisamos ficar atentos com o que nós ouvimos na grande mídia, por quê? Porque existe um palco sendo preparado para o anticristo. Porque como que o anticristo vai vir se não tiver alguma coisa para ele resolver? Ele precisa ter algo para ele resolver. E que isso seja um caos. Porque a guerra, ela traz morte, a guerra, ela traz destruição, a guerra, ela traz tudo isso. Outro dia eu estava conversando com um aluno aqui, um aluno nosso, do curso teológico, ele falou assim, eu tenho dificuldade de acreditar em conspiração. Eu falei, não, meu filho, é Bíblia. É Bíblia. Porque, irmãos, quando começar a vir a paz sobre Israel, é porque o anticristo já vai estar aí reinando. Porque ele vai instituir a falsa paz. E todos vão olhar para ele e dizer, esse aí é o Messias. Olha como esse homem organizou a casa. Agora todo mundo tem uma só religião. A Bíblia já é coisa do passado. Irmãos, precisamos não falhar nessa última hora. E como que nós vamos não falhar? Como nós não vamos falhar? Tendo conhecimento bíblico. Tendo conhecimento de mostrar a verdade para as pessoas. Mas como que você vai mostrar a verdade se qualquer debate que você ouve na internet você muda de opinião? Qualquer homem que se diz pastor e que falou que estudou... Não, irmãos, a Bíblia está aqui, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Então, o que acontece? Deus se apresenta para essa mulher, o nome dele é glorificado, só que agora tem uma outra dificuldade acontecendo.
A cidade de Nínive está toda corrompida. Existe tanta maldade em Nínive que as pessoas que chegavam lá que eles não gostavam, eles matavam e enfileiravam os crânios daquelas pessoas e deixavam ali muros erguidos só de cabeça de pessoas que eles mataram. E todo mundo tem dificuldade de ir para Nínive. E agora Deus escolhe Jonas. Irmãos, eu gosto tanto de Deus porque só Deus escolheria Jonas. Olha para você aí e fala, só Deus me escolheria. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente olha para Jonas e fala assim, ai, que horror, Jonas está com dificuldade de cumprir o chamado dele. É você, irmãos. Às vezes você acha que o irmão que senta do seu lado não é digno nem de sentar aí, porque talvez ele tenha uma história, um passado, uma dificuldade. Jonas é a personificação daquilo que às vezes nós somos hoje. Jonas está olhando para aquela nação e está dizendo, eu não vou mover uma palha para poder pregar a sua palavra. Irmãos, mas preste atenção no que acontece. Jonas prega a palavra de Deus depois de muita resistência. Talvez a resistência de Jonas não só está ligada ao que eles eram, mas aquilo que estava dentro dele. Porque às vezes a gente tem dificuldade de querer falar de Deus para outra pessoa, porque às vezes a gente acha que elas não merecem. Mas o que a gente precisa fazer? Cumprir a nossa chamada. Porque, irmãos, de qualquer forma, Deus já sabia que hoje a gente viveria na era da internet, na era digital, e que a palavra dele seria multiplicada, sim ou não? Sim. Então, o que é o mais importante para Deus? Você ir de qualquer maneira e pregar o evangelho, porque é isso que está acontecendo. Muitos indo de qualquer maneira. Ou você fazer discípulo. Fazer discípulo. Nós precisamos fazer discípulos. Como que eu vou fazer discípulo? Na minha comunidade. Ai, irmão, mas eu não tenho coragem de falar, essa boca é minha. Pregue com o seu exemplo. Pregue com a sua dignidade. Mas nunca se ache melhor do que o outro, como Jonas fez, só porque você já conheceu Jesus. Porque um dia alguém precisou ir lá, irmã, mas eu sou crente desde pequenininho, nunca me desviei. Porque às vezes quando nós somos assim, nós achamos que nós temos, a gente detém aquele poder, né? Parece que o fato da gente nunca ter saído da igreja, ou nunca ter se rebelado, parece que a gente é melhor que alguém. A gente tem síndrome de Jonas, irmãos. Não, porque eu sou crente, não sei o quê, desde... Irmão, a gente vai chegar lá no céu, talvez você olhe assim... Vou pegar o Luiz Otávio, que ele não fica com raiva de mim. Chega lá e fala, Luiz Otávio, você está aqui? Mas é para a gente chegar lá e falar, meu Deus, eu não acredito que eu cheguei. Porque você conhece onde que está a sua debilidade. Jonas tinha algumas que Deus fez questão de expô-las, de colocar na frente dele para dizer assim, olha aqui, Jonas, você quer ter misericórdia dessa árvore que nasceu ontem, morreu hoje? E você não tem misericórdia dessas pessoas? Aí o que Deus faz? Jonas prega a palavra. Existe um arrependimento, porque antes do arrependimento ir para o outro, irmãos, precisa vir em mim primeiro. Jonas entende o que ele está fazendo ali, porque a palavra, irmãos, se a gente pregar a palavra aqui em cima, no púlpito, que aqui é muito bom, mas se isso primeiro não mexer com a gente... não surte efeito nenhum. Por isso que eu falo, não adianta me pedir para orar no final do culto, eu só oro se Deus mandar. Porque às vezes, irmão, eu já cheguei à igreja que tinha filas assim, para que as pessoas faziam, e eu falava para o pastor, o que é isso, pastor? O pastor falava, eles querem que a senhora ore. Eu falei, eu não, acabei de pregar. Aqui, ó, não tem revelação para ninguém. Eu falo, irmão, não tem revelação para ninguém, pode ir embora. E os irmãos ficavam chateados comigo. Porque eu acabei de pregar a palavra. Se ela não for suficiente, irmão, o que eu posso fazer? Aí o que Jonas faz? Ele prega a palavra. As pessoas se arrependem. E a Bíblia vai dizer, olha que interessante, irmãos, uma terra toda ímpia. Agora o rei daquela terra está dizendo, gente, coloca pano de saco. É tempo de arrependimento. Todo mundo vai fazer jejum.
do mais novo ao mais velho, é tempo de arrependimento. Ou seja, surtiu efeito. Surtiu efeito. Então, Deus está preocupado com missões há muito tempo. E a gente fala assim, missões está no coração de Deus, mas está no seu coração? Está no seu coração, irmãos? Irmã, mas eu nem sou missionária. É mesmo. Mas alguma coisa você precisa ser. Alguma coisa você precisa fazer. Porque, irmão, sentar nesse banco macio, e olha que é macio, né? A Débora às vezes até dorme aí nesse banco. Sentar nesse banco macio e ouvir uma palavra muito boa, porque aqui nós temos grandes pregadores. Ah, irmão, isso aí é muito bom. Agora você precisa fazer a diferença. Irmãos, preste bem atenção. Deus não vai aceitar a sua desculpa naquele grande dia, quando você disser para ele assim, ai Senhor, mas eu sou da Uberlândia desde a fundação. É mesmo? E você é meu desde quando? O quanto que eu tenho de você? O quanto que eu posso usar de você? Irmão, entregar água no púlpito, arrumar aqui, entendeu? Isso, ficar lá no som, tocar aqui, bateria, violão. Isso aí, irmãos, não faz com que eu e você entremos nas bodas do Cordeiro. O que faz então, irmã Lidiane? Obedecer. Jonas alcançou êxito na sua missão, porque a gente gosta de cantar aqui, posso ter as mãos vazias, quando com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia a Jesus, né, você levar, eu levar? Quantas almas você poderia levar a Cristo? Então, ele trouxe despertamento para aquele lugar, através da palavra, e aquilo foi muito notório. Porque ficou registrado. Quando o rei conclama a todos o jejum e a oração, o que acontece? A flecha muda de direção. Porque agora o rei está conclamando um jejum e está dizendo, olha, precisamos orar. Por que nós precisamos orar, ó rei? Para que o juízo não venha sobre nós. Irmãos, é tempo da gente se humilhar. Porque se Deus estava preocupado com o juízo de Nínive, que ele de fato iria fazer se ninguém fosse lá pregar. Ele poderia simplesmente se apresentar e dizer sim ou não. Mas então o que a gente está fazendo na terra? Por que Jonas era mais bonito que não podia ir lá pregar? Precisamos pensar dessa forma. E eu estou gostando muito do movimento que a nossa igreja está fazendo através de um alimento. Sabe por quê, irmão? O alimento que a irmã Késia leva é só a isca. Mas o que vai fazer de fato diferença na igreja da Uberlândia é como que nós vamos consolidar os frutos que forem trazidos para cá. Porque a nossa dificuldade hoje não é pregar e não é fazer com que as pessoas aceitem a Jesus. Agora, consolidar o fruto é que é difícil. Porque as pessoas vêm às vezes por causa de uma cesta básica, sim ou não? Mas será que elas vão ficar por causa de uma cesta básica? Porque a vida com Deus, ela muda também o nosso status social. A gente ouve testemunho de pessoa que era drogada, que era isso, que era aquilo, aí aceitou a fé, aí daqui a pouco mudou de vida, aí é pastor, é missionário, é isso, é aquilo, aí o que acontece, irmãos? Isso acaba, isso passa, mas o que fica? O fazer discípulos. O que fica é fazer discípulos. Então, nós precisamos entender esse momento que nós estamos vivendo na história. Porque onde há uma gama muito grande de mestres e pessoas dizendo, eu detenho o poder, eu detenho a palavra, eu tenho a verdade comigo, nós precisamos voltar para a Bíblia e ver, será que essa pessoa está falando que é verdade? Sabe por quê, irmãos? Senão a Bíblia não diria que até os escolhidos seriam enganados. Imagina você, escolhido, geração eleita, sacerdócio real do Senhor aqui na terra, um missionário que você nasceu para ser, e de repente se levanta alguém dizendo, aqui está o Messias, e você fala, gente,
é verdade, eu vou para ali, porque olha, ali tem milagre, ali tem maravilha. Irmão, quer milagre, maravilha, prodígio da parte de Deus aqui, ó, na oração. Eu contei para o pastor Vanderlei, naquela terça-feira, que ele disse assim: irmãos, anote no seu papel o que você precisa para que Deus faça na sua vida, sim ou não? Quem estava aqui nesse dia? Quem anotou? Quem recebeu? Ah lá, o irmão recebeu. Beth recebeu? Irmãos, se eu der o microfone aqui, as pessoas vão contar. Eu vim aqui na terça-feira, olha que coisa boba. Eu trouxe o meu processo de habilitação estava tentando trazer de Minas para cá, desde maio, porque meu processo vence agora em dezembro. E eu precisava que o Detran liberasse isso para mim. Desde maio o processo está lá e nada, não faz, ninguém conseguia tirar. Ah, irmãos, mas na terça-feira alguém tirou. Porque na terça-feira o pastor falou assim: vem aqui, mas vem com fé. Aí eu fui lá, anotei, porque eu estava distribuindo os papeizinhos, e eu falei: ai meu Deus, não vai dar tempo nem de eu anotar. Aí eu anotei lá de qualquer maneira, e eu coloquei assim: Senhor, eu preciso disso, mas eu destaquei também a questão do Detran. Falei: Senhor, o Senhor pode entrar no Detran. Alguma pessoa disse que queria me ajudar, mas não conseguiu. Mas o Senhor pode entrar lá no Detran, pegar o meu papel. Sabe por quê, irmãos? A menina anotou meu nome errado e não estava com o nome de casado. Estava só o meu nome de solteira. E o Detran bloqueia tudo. Por quê? Por causa de fraude, pessoas que querem se passar por outras. E aquilo, a menina falou, ó, de 9 a 11 meses para resolver. Eu falei: que isso, gente? Eu vou colocar o joelho no chão. Que negócio é esse? Aí o pastor falou: traz o papelzinho aí. E não sei o quê. Aí fui lá, peguei meu papel, anotei a minha petição, coloquei no altar. Uma coisa boba. Uma coisa boba, irmão. Porque Deus pode entrar ou não pode no Detran? Ele pode entrar ou não pode no INSS? Pode. Do Senhor é a terra. Tudo que a gente olha ao nosso redor pertence a Ele. Aí o que aconteceu? Na terça-feira eu coloquei. Na quarta-feira de manhã a menina do Detran me ligou: senhora Lidiane, eu não sei o que aconteceu. Eu falei: mas eu sei. Ela: você tem algum amigo aqui dentro? Eu falei: Jesus Cristo, o de Nazaré. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso intercessor. Irmãos, desbloqueou no outro dia. Desbloqueou no outro dia. Porque Deus, irmãos, Ele não precisa desbloquear o meu nome para eu entrar no céu. Mas Ele mostra: olha, eu me preocupo até com a coisa supérflua. Eu me preocupo. Então, aquilo que às vezes a gente despreza é preocupação para Deus. Porque Jonas desprezava Nínive, mas era preocupação de Deus. Porque se do Senhor é a terra, Nínive faz parte da terra. Então ele está preocupado. Se do Senhor é a terra, Nova Carapina faz parte da terra. Então ele está preocupado com Nova Carapina. Porque se do Senhor é a terra, o seu filho, o meu filho, o seu marido é do Senhor. Então ele está preocupado com aquilo que te preocupa. Ele só toca naquilo que toca a gente. Ele chegou lá no enterro da viúva de Naim e tocou no esquife, porque o esquife tocava a mulher de tanta forma que ela dizia: acabou aqui para mim. Deus falou: não, peraí, eu vou tocar no esquife, o menino vai levantar. Ele faz assim, irmãos. Ele muda a história, ele muda tudo que a gente precisa. Através de quê? Arrependimento de pecados. A história de Nínive só foi mudada porque eles se arrependeram. Deus continuou a fazer alianças com as pessoas, já caminhando para o final. Deus continua fazendo alianças com pessoas. Deus continua levantando Jonas. Deus continua levantando missionários. Deus continua levantando pessoas para nos ajudar, irmãos. Porque o negócio está tão feio. As dores de parto estão chegando de maneira tão intensa para nós. O que a gente pensa? Se eu e minha casa pudermos entrar, não é assim que a gente pensa? Irmãos, porque tem pessoas que são solteiras, que não casaram, que decidiram dedicar as suas vidas a missões, estão sendo mortas nos países, a gente nunca vai saber disso.
Mas a eternidade tem um memorial. A eternidade irá revelar o que essas pessoas fizeram em prol daquilo que o reino pede. Porque se você conseguir entrar em algum desses países e pregar para uma pessoa, irmãos, a gente lê aquele texto assim, que é a festa no céu quando o pecador se arrepende, mas a gente acha que é o pecador que vem aqui na frente aceitar Jesus, que não faz parte da igreja. A gente está chegando um tempo que a gente precisa reevangelizar os que estão dentro da igreja. Reevangelizar os que estão dentro da igreja. É um povo que, eu não vou, eu não quero, não participo. Irmão, para com isso. Será que o sacrifício não foi tão assim importante? Será que você é tão mais bonito do que as pessoas que frequentam aqui? Você quer o quê? Um segundo sacrifício? Você quer que Jesus vá lá na sua casa te trazer para o culto de doutrina? Não, irmãos. É tempo da gente pôr a cara no pó. Irmão, tem dia que lá em casa todo mundo já foi dormir e às vezes eu tenho uma parte assim que é tipo uma biblioteca e eu deito ali naquele chão e eu choro tanto e eu falo, Jesus, se o Senhor não tiver misericórdia. E ali eu choro e eu oro e eu falo com Deus e eu falo, Senhor, tem misericórdia. Porque, irmão, se a gente for olhar, a gente não fica na presença de Deus. Porque a gente está tão voltado para os nossos desejos egoístas e que Deus faça alguma coisa para que nós sejamos felizes. Tem gente que é assim, mãe, eu só vou ser feliz depois que Deus me der a minha casa. Mãe, eu estou de olho na mansão celestial. Sabe por quê? Se eu tiver que pagar aluguel até Jesus voltar, não tem problema. Pelo menos eu tive condições. Irmão, mas aí na hora de eu desfrutar da minha bênção, irmão, deixa por aí que o anticristo paga a conta. Irmão, eu não estou nem aí, sabe por quê? A minha mãe dizia assim, irmãos, Deus me prometeu que Ele vai me dar a minha casa própria e eu tenho certeza que Ele vai cumprir essa promessa. E desde quando a gente era pequenininho, Deus usava o profeta e dizia para a irmã Lídia, você vai ganhar uma casa própria, os seus filhos serão uma bênção, todo mundo aqui vai fazer faculdade, a gente numa pobreza, irmão, numa miséria, tinha dia que a gente comia arroz e tomate da vala que tinha perto de casa, que nasciam os tomates, e a gente comia aquilo. E os profetas estavam dizendo, vai ter faculdade, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Esse menino olhava para o Júlio, coitado, era tanta fome, o Júlio só tinha os olhos, de tão magro, aquele cabeção, os olhos esbugalhados, de tanta pobreza que a gente tinha na vida. E alguém chegava e falava assim, esse menino vai ser um homem público, tá, irmã Lídia? Aqui nessa cidade ele vai ser seu banco. E a gente pensava, não tem como isso acontecer, esse profeta está doido. Irmãos, Deus cumpriu tudo na vida da minha mãe. 3 meses antes da minha mãe morrer, meu irmão entregou para ela a chave da casa própria. Mas sabe o que acontece, irmãos? Isso é pouco perto do que está preparado lá em cima. Porque ele só cumpriu aquilo que ele prometeu para dizer, eu sou Deus. Porque tem promessa que ele vai cumprir na minha e na sua vida, pode passar um mês depois a gente morrer. Irmão, ela comprou a casa, a gente estava comprando as pedras de mármore para colocar na pia, e faz o box do banheiro e aquela confusão toda. E ela comprou um sofá caríssimo e um rack. Nunca sentou no sofá, porque os últimos 3 meses da vida dela, ela passou no hospital e na minha casa. Mas Deus deixou de cumprir? Não. Porque quando a Bíblia fala, sede fiel no pouco, que no muito te colocarei, ele não está falando, dá dízimo de 100, que amanhã você está dando dízimo de 1000. Não, ele está dizendo, se você for fiel no pouco aqui na terra, é no muito que te colocarei, porque o final do versículo vai dizer que você vai ser convidado a entrar nas bodas do Cordeiro. Então o muito está lá, o muito não está aqui. Ser fiel no pouco, porque tudo que tem aqui na terra é pouco, sim ou não? Você já conquistou casa, você já conquistou carro, você já conquistou tanta casa. Aí às vezes você olha assim ao seu redor e fala, nossa Deus, estou sentindo falta de alguma coisa. É vazio de Deus, é falta de Deus, porque você olha ao seu redor e vê que isso é pouco. Mas e o muito que Deus tem preparado para mim e para você? O muito que Deus tem preparado para mim e para você? É por isso, irmãos, que não tem problema se você pagar o aluguel o resto da vida. Que bom é termos uma casa própria e dormir a cabeça tranquila e não pensar no aluguel. Mas melhor ainda, irmãos, é ajuntar tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Irmãos, é tempo da gente olhar para essa vida aqui ao nosso redor e dizer, é pouco. É pouco. Seguindo,
Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Algum irmão pode ler para mim o 1, 2 e o 3? 1 e o 2, por favor? Algum irmão? Ali a irmã quer ler aqui, irmão Kennedy, a irmã. Eliceia. Eu sempre soube. Esqueci o nome dela. Aliança de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Continua. Pode, por favor. Aliança incondicional e condicional. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder da sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. A aliança condicional é uma proposta de Deus em que um contrato condicional é mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas. Ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador, enviado por Deus ao mundo. Aliança incondicional de Deus. Quando Deus decide enviar o seu filho para morrer por todo o mundo, incondicionalmente. Ele não olhou o traficante, o macumbeiro, não olhou nada disso. Ele falou, eu vou morrer por toda a raça humana. Só que a condicional é que você irá ganhar em Deus, vamos dizer assim, um mimo divino. Irmãos, presta atenção na imagem do ladrão salvo na cruz. A aliança incondicional. Deus estava morrendo pelo da direita e pelo da esquerda, sim ou não? Sim, Jesus estava morrendo pelos dois. Só que o da esquerda, ele está dizendo o quê? Se ele fosse Deus, ele mesmo sairia daí, nos salvaria, nos libertaria. Aí o outro disse o quê, irmãos? A gente está aqui porque a gente merece. Opa, ele reconhece. Aí ele faz um pedido para Deus, para Jesus, dizendo o quê? Senhor, deixa eu ter parte com o Senhor no seu reino. Reinar com Deus é diferente de ir para o paraíso, tá, irmãos? Porque Jesus não promete para ele reinar junto. Porque quem quer reinar junto com alguém? Pastor Estênio aqui, ele reina junto com o pastor Vanderlei. Porque quando um não está, o outro decide o que é para fazer, sim ou não? Sim. Mas aí, Jesus está estabelecendo para ele ali um princípio. Você foi salvo pela aliança incondicional. Agora, meu filho, você viveu uma vida inteira. Eu estou te salvando aqui, você vai fazer parte do paraíso, porque você reconhece quem eu sou. Agora, reinar é para outras pessoas. Irmão, tem crente que fala assim, se eu for para o céu, tá bom demais. Eu quero reinar. O que a Bíblia promete para mim e para você é que iríamos reinar, ser sacerdócio real. Mas para reinar, irmãos, é muito difícil. Porque a nossa mente está tão limitada a querer, porque olha só, a audácia do pedido do ladrão, não porque ele era um ladrão, é porque ele entendia quem Jesus era. Então ele falou, poxa, eu estou do lado do homem. Eu não vou perder a oportunidade de fazer um pedido audacioso. Qual que é o seu pedido? Eu quero reinar com o Senhor. Não, porque, querido, tu tem um limite.
Irmãos, Deus é justo. Deus, ele é justo. Ele mesmo estabeleceu o princípio. Você acha que ele vai quebrar? Obviamente que não. Então, tem coisas que você vai participar. Mas tem coisas que você vai olhar para outra pessoa. Por exemplo, assim, tem coisas, irmãos, que eu nunca vou viver na vida. Mas a irmã Beth vai. Por quê? Porque a condicionalidade, a renúncia, talvez dela foi diferente da minha. Talvez o que ela decidiu renunciar, irmão, porque se existe algo neste século que a gente tem dificuldade de renunciar. A gente tem dificuldade de renunciar, porque todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer ter o direito. A igreja romana, sabe por que a igreja romana deu certo? Porque era a igreja romana, de certa forma, no sentido assim, hierárquico que eu estou dizendo, tá, irmãos? É porque lá a gente tem uma dificuldade de ser o segundo, de ser o vice, de ser alguma coisa assim, né? Que traga, parece que é demérito para a gente. Lá é só uma pessoa que manda. Se a gente fizer como é que fala? Se a gente sugerir, irmão, vamos unificar a igreja todinha, a gente vai ter dificuldade, sabe por quê? Ninguém vai abrir mão de ser o presidente. Não abre, irmão. Não abre. Ninguém quer ser o segundo. Ninguém quer estar. A gente está vivendo um tempo que a gente quer estar em evidência. Em evidência. Sim ou não? Sim. E Deus está nos chamando para o quê, irmãos? Reposicionamento. Aquela minha amiga que veio pregar aqui, a Cristiane, ela virou para mim e falou, até falei com o pastor Vanderlei, ele riu. Ela falou assim, o que aconteceu com você? Esse pessoal fez uma lavagem cerebral na sua cabeça. Sabe por quê, irmãos? Do lugar de onde eu venho, você precisa ter um destaque muito importante para você se validar. Você precisa ter uma posição de evidência para você. E ela falou assim, mas você tem certeza? Eu falei assim, minha filha. Deus está nos chamando para um reposicionamento. Sabe por quê, irmão? Se no céu o menor é o maior, por que eu vou querer ser o maior aqui? Tem situações que as pessoas serão maiores do que nós, sim ou não? Sim, e a gente, porque Deus não dá governo para. Não é todo mundo, irmãos, que tem governo. Tem pessoas que Deus vai dar o governo na mão delas, sim. A gente querendo ou não, aceitando ou não, o governo é delas, porque Deus estabeleceu. Saul tinha dificuldade de entender que a vez dele já tinha passado, mas Deus entregou o governo para Davi e através de Davi ele estabeleceu uma aliança universal. Ah, irmão, se Deus olhasse para mim, para você e falasse, eu vou fazer algo grande através dessa pessoa. Talvez a gente não consiga entregar para Deus aquilo que Ele espera de nós, porque se Deus chega na figueira e pede da figueira o que ela foi estabelecida para gerar, é porque eu olho para esse texto e vejo que Deus ele tem expectativas a nosso respeito. Embora Ele já saiba que nós vamos retroceder ou avançar, Ele tem expectativa. Qual que são as expectativas de Deus? Ele espera que eu perdoe aquilo que não tenha perdão. Ele espera que eu renuncie aquilo que ninguém está renunciando. Ele espera que eu abra mão, mesmo estando eu certa daquilo que está acontecendo. Ele espera de mim que eu seja uma cópia dele. Sim ou não? Ele é a matriz, mas nós somos as cópias de Jesus. Será que alguém pode olhar para mim e falar, nossa, aquilo ali é cópia fidedigna de Jesus? Então, as alianças que Deus estabelece nesse sentido, Ele está querendo dizer o seguinte: quando eu estabeleço uma aliança, a primeira ela foi incondicional, mas as próximas alianças elas são condicionais. O que é uma coisa condicional, irmãos? Quando você vai num programa do governo aí, Bolsa Família, a condicionalidade do programa Bolsa Família é a educação. Porque o governo entendeu que se o menino não está na escola, ele pode punir o pai e tirar o benefício, sim ou não? E bom, imagina se Deus fosse igual ao governo.
não está me servindo de verdade, vou tirar a respiração. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Irmãos, Deus não é um Deus que está sentado em um lugar que se diverte com o nosso sofrimento ou faz isso de propósito. Não, 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 não. Deus, ele quer mostrar para mim e para você que, apesar da nossa opinião, a soberania dele vai permanecer. Quando a gente lê Jó 29, Jó diz assim, olha, eu tenho saudade da época em que eu colocava os meus pés em uma manteiga. Ô, irmão, já viu como é que a manteiga está caro? E Jó, passava o pé na manteiga. Você já leu isso na Bíblia? Jó está dizendo, que saudade que eu tenho da época em que os meus pés, irmão, manteiga hoje é caro, né? Que você vai comprar aquela da Mari. Gente, o que é aquilo? Que é boa aquela manteiga, eu gosto. Mas ela está R$29, irmãos. O pote maior, Geisa. Mas Jó teve uma época de fartura que ele está passando o pé na manteiga. Aí chegou o dia da dificuldade, ele começa a dizer, era melhor que eu fosse um aborto. Irmão, manteiga naquela época era muito mais caro do que é hoje, porque só gente muito rica podia ter. Porque, imagina, era uma novidade. Aí, a gente precisa passar pelo momento da adversidade sem tirar o foco daquilo que nós fomos chamados. Porque, irmão, se eu depender de um momento bom que eu estou vivendo para sair para pregar, eu fico em casa. Porque o último dia da igreja na terra é só momento ruim, sim ou não? Quem aqui está passando 1000 maravilhas com o pé na manteiga, irmão? Levanta a mão, por favor. Quem aí está passando o pé na manteiga? A gente está passando nem a faca na manteiga, irmão, porque está cara. A gente passa na margarina, às vezes, não é assim? Às vezes a Manuel fala, não vou tomar café porque não tem manteiga. Eu falei, você vai tomar café porque tem pão, porque tem café e você tem que agradecer. Não espera o pé na manteiga não, irmão, sabe por quê? Eu quero te dar uma notícia, vai piorar. Não espera o pé na manteiga, isso aí foi para Jó. Isso aí foi para a época de Jó, que ele descia o pé na manteiga. Gente, nós estamos vivendo tempos, irmãos, e eu não estou falando só de questões financeiras ou de abastança dentro da nossa casa. Não, não, não. Eu estou falando de situações que a gente vai passar e que Deus vai dizer assim para a gente, olha, eu já sabia que isso ia acontecer, a minha soberania me faz entender isso, agora eu preciso saber. Você entende o que é soberania? Porque a minha vontade era de ter minha mãe até hoje, mas a soberania de Deus a levou. A gente precisa estar preparado, porque ser um missionário... Irmãos, eu vou fechar aqui agora, que o Luiz Otávio já está me olhando com aquela cara. Ele sabe que é brincadeira. Irmãos, uma vez eu fui com mais o Bruno fazer missão no Vale de Jequitinhonha, né? E a gente, nossa, achou o máximo antes de chegar lá. Vamos para o Vale de Jequitinhonha, né? E o pastor falou, quero que vocês venham para cá para vocês serem os pastores da igreja. Eu falei, gente, os pastores da igreja, meu Deus, que honra! Ai, Jesus virou a chave, mudou o quadro. Irmão, primeiro dia de Vale de Jequitinhonha, 12 horas de viagem. Eu já cheguei na casa do pastor desmaiando, porque eu estava desfalecendo, e eu sentei assim, aí o pastor, a irmã prega hoje, eu pensei, gente, esse pastor está com algum problema, porque eu acabei de chegar, não tinha condições nenhuma de pregar. Aí ele falou assim, minha esposa vai dar uma merenda para você, e depois você vai para a igreja, que a igreja era do lado da casa dele. Aí ele falou, amanhã eu vou mostrar a igreja que vocês vão pastorear. Falei, Aí eu olhei assim e falei, deve ser essa aqui, né, Jesus? Que é essa aqui que eu mereço, né? Igreja grande, bonita. Aí fomos descendo, irmão, num vale. Mas põe um vale, assim, quantos metros abaixo, Bruno? Era muitos, irmãos. Porque a gente ia descendo, o Bruno quieto, as crianças atrás do carro, e eu não queria desanimá-lo, nem ele queria me desanimar. Então a gente estava quietinho. Aí a gente ia descendo com o carro, ia descendo, ia descendo, ia descendo. Chegamos lá. A igreja horrorosa. Eu pensei, não, Jesus, o senhor tem uma obra comigo em Boston, nos Estados Unidos, uma coisa chique. O senhor não me chamou para isso. Irmãos, a casa que a gente ia morar era uma casa que não tem assim, como é que chama isso aqui? Quando aquelas casas que tem só o teto, mas a parede não continua. Como é que chama, pastor? Que a parede não continua, é na metade assim.
Então, era assim a casa, irmão, eu não sei descrever. Aí a casa que a gente estava hospedado, a irmã, tadinha, já até faleceu, ela comia com a mão. E ela tinha um irmão esquizofrênico que quebrava tudo na hora do almoço. E a gente tinha que olhar aquilo. E ela tirava a dentadura assim, colocava na água e comia comida com a mão. E eu falava, ai, Jesus. Mas a gente não queria ser o missionário, irmãos? Aí passou, falei, tudo bem. Aí o Bruno foi fazer uma visita para um irmão que tinha um verme de peixe no olho. Aí você olhava para eles, irmãos, e via que aquilo não era doença, que o homem já tinha ido até nos Estados Unidos. Era demônio, era opressão maligna naquele homem. E você pensava assim, meu Deus do céu. Sabe para que Deus me levou lá, irmãos? Para Ele me mostrar o meu despreparo em relação à missão. Porque era um lugar precário, é um lugar dificílimo, e eu estava achando, porque a proposta que me foi feita era para ser os pastores da igreja. Aí quando eu cheguei lá, irmão, que eu vi a igreja, que eu vi o povo, que eu vi a situação, eu falei, não, Jesus. Não é que eu estava reclamando do que eu tinha, é que eu estava reclamando, eu falei, não tem preparo emocional, psicológico, isso aqui não, Jesus. Isso aqui eu vou falhar na primeira situação. E o pastor mostrando como seria bom, e a minha cabeça, aqui não é bom nada, rapaz. Isso aqui é lugar de você voltar, não é lugar de você vir. Uma pobreza, irmão, uma dificuldade. E aí, às vezes, a gente reclama de trazer o quilo para a irmã Kézia, para ela poder fazer a obra missionária. A irmã Kézia é a missionária desta igreja. Não tem carteirinha não, irmã, mas ela é a missionária. As irmãs que fazem visita aí são missionárias. Irmãos, qual que é o seu nível de preparo para fazer missão? Eu queria ir lá para o Vale de Jequitinhonha. Aí Deus falou assim, não, minha filha, eu só vou te levar lá uma semana. Débora ficou com pneumonia, ficou internada, Beth. Naquela semana eu tive que ficar mais uma semana vendo a irmã, comendo com a mão, tirando a dentadura, aquele parente doido. E eu falava, Jesus, tem misericórdia. Uma pobreza, irmãos, uma pobreza, uma pobreza. A casa que eu estava era a melhorzinha que tinha, que o pastor nos abrigou lá. Uma pobreza, uma pobreza, uma pobreza. Vamos pensar, irmãos, no nosso despreparo para fazer missão. E vamos começar a nos preparar. De que forma? Se você não consegue ir a campo, patrocine. Se você não consegue ir a campo, dobre o seu joelho e ore para aqueles que têm. Sabe por quê, irmãos? Ser missionário? Porque tem gente que gosta, né, do púlpito. Porque Deus me chamou para fazer isso, eu sou aqui muito relevante. É nada, irmão. Quando Deus te põe à prova, aí você vê o quanto você é irrelevante, que você não consegue ficar uma semana no Vale de Jequitinhonha. Ele mostrou isso para nós. Aí sabe o que aconteceu? Já estava tudo certo, mesmo assim, né? Aí a gente foi conversar com o pastor presidente, aí o pastor presidente falou assim, vamos aguardar mais um pouco, porque o Deus que fala com a gente, irmãos, tem que falar com o pastor também. Aí chegamos na casa do pastor, ele, vamos aguardar mais um pouco, porque eu ainda não estou certo disso. Porque o pastor de lá que fez o convite, ele, vamos aguardar mais um pouco, porque eu acho que vocês precisam ser mais experimentados antes de ir. Sabe o que aconteceu? Veio a pandemia e ninguém foi. Veio a pandemia e fomos salvos pela pandemia, sabe por quê, irmãos? Não porque iríamos para lá, é porque a pior coisa que tem é voltar de Nínive fracassado. A pior coisa não é o naufrágio que Jonas sofreu, não é o porão do navio, não é nada disso. A pior coisa em algo que Deus confia em nós para fazer e a gente não faz é o fracasso da missão. Então, irmãos, se Deus está preocupado com a missão desde o Antigo Testamento, Ele continua preocupado com a missão. Então, pense isso, nós teremos o trimestre inteiro para falar sobre aquilo que está no coração de Deus. Mas, irmãos, estar no coração de Deus só não é necessário. Precisa estar no meu e no seu coração. Se você não consegue entregar, devolver o seu dízimo, que também é uma forma de se fazer missão,
você está falhando na sua missão. Se você não consegue pregar para alguém que está ao seu lado ou suportar essa pessoa que você convive, você está fracassando na sua missão. Então, que você saia daqui nessa manhã entendendo que a soberania de Deus coloca você em situações não para te experimentar, porque Deus já sabe se você vai fracassar. É para você reconhecer que você ou está perto demais ou está longe daquele propósito que Ele tem para a sua vida. Amém, irmãos? Eu passo para o Luiz Otávio, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.